Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da série especial do Falando de Mercado, que vai discutir o impacto das eleições presidenciais sobre os mercados de commodities e energia no Brasil. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e hoje eu tenho aqui comigo Conrado Mazzoni, editor assistente da publicação Argos Brasil Combustíveis, Vinícius Damasio, repórter especializado na cobertura de etanol, e Alexandre Melo, repórter especializado na cobertura de biodiesel do Argos Brasil Combustíveis. Nós vamos discutir o que esperar dos próximos 4 anos do novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2023, no que diz respeito à condução de políticas públicas para o setor de combustíveis e também o futuro da Petrobras. Aliás, bem-vindos vocês. Eu vou começar por Petrobras, Conrado. O que a gente pode esperar num novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito, no que diz respeito à condução da Petrobras? Legal, obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com o Vinícius, o Ale aqui, representando o time de Motor News. Vamos lá. Bom, quando a gente fala, a Petrobras foi um assunto muito recorrente na campanha, né? Muito se falou aí sobre Petrobras, como vai ser o futuro e tal. E a gente tem que fazer uma separação do discurso para a agenda prática, né? E às vezes isso é muito difícil, ainda mais no momento de transição de governo, que não costuma ser pautado aí pela maior transparência possível, né? Mas a gente passou os últimos dias conversando com participantes do mercado, entendendo um pouco como é que está a situação atual, e a gente chegou ali a algumas conclusões ali do que a gente pode falar de mudanças possíveis aí para a Petrobras. Primeiro ponto é que não são esperadas mudanças drásticas, assim, não são esperadas coisas muito extremas, mas são esperadas sim algumas mudanças estratégicas que aconteçam de forma gradual. E aqui, sintetizando, a gente pode falar em 3 aspectos principalmente. Um deles investimentos, o outro dividendos e o outro política de preços. A gente pode até detalhar mais esse assunto adiante. Mas falando especificamente de investimentos e dividendos, aqui a gente tem uma visão bastante diferente das duas campanhas, entre a vitoriosa e a campanha derrotada ali, a campanha reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A campanha do PT, ela a todo momento ela fala mais em investimento público, dá uma ênfase maior nesse assunto e fala menos em privatizações. E até no começo da campanha chegou a se falar em reestatizar ativos e tal, até particularmente notei uma moderação de discurso na reta final ali da campanha. Mas então o que a gente pode esperar concretamente é que a Petrobras vai passar a investir mais em refinarias e gasodutos. E essa é uma mudança relevante do que vinha sendo até aqui. A Petrobras já há alguns anos ela vem se dedicando à exploração e produção de petróleo em águas profundas, ela tem uma tecnologia referência mundial nesse assunto, e vinha gerando muito caixa com a exportação de petróleo bruto e conseguindo com isso investir em produção, investir em tecnologia, mas também distribuir uma grande quantia de dividendos aos acionistas e o principal acionista é o governo federal, é a União. A gente até acompanhou nessa semana aqui, nos últimos dias, alguma crítica ali da ala do PT sobre esses investimentos vultosos da Petrobras, mas a verdade é que os acionistas da Petrobras, o principal deles é a União, que ganha um dinheiro ali que pode ajudar para compor um Bolsa Família, compor algum tipo de política pública. Então, uma vez que ela passa a dedicar mais recursos para investir em refinarias e gasodutos, e são investimentos expressivos, vai sobrar menos dinheiro para distribuir para o acionista, e isso pode ter alguma implicação em termos de contas públicas, em termos de política fiscal, porque vai ter uma receita menor nesse assunto. Mas, Conrado, dá para a gente imaginar que há uma mudança completa de rumo? Porque o que a gente via era um plano de desinvestimento da Petrobras, previa, inclusive, vender metade da sua capacidade de refino. Agora a gente está falando em investimento em capacidade de refino. É uma mudança completa? Pois é, o processo de venda de refinarias da Petrobras, que inclusive faz parte de um acordo junto ao CAD, ele provavelmente vai passar por algum tipo de revisão, né? Eu não acho que vai ter, como foi dito durante a campanha, aquela coisa de rever contratos e tal. Eu acho que o que já saiu, por exemplo, a refinaria na Bahia, a refinaria em Manaus também está prestes aí a ser concluído o processo. Eu acho que isso tudo vai seguir o rito natural, não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. Agora, dificilmente vai continuar essas vendas de refinarias como estavam previstos, uma vez que a política vai ser
em investir em refino, investir mais em refinarias. Na reta final da campanha, a campanha do PT publicou aquela carta ao Brasil de amanhã, que inclusive dizia que o país deve depender menos de importações de derivados, né? Então ali dá também uma sinalização no sentido de investir mais em refinarias. Então eu acho que vai ser essa mudança importante, estratégica, investir em gasodutos, investir em refinarias, bem nessa linha da carta ao Brasil de amanhã. E também qualquer esforço, qualquer estudo no sentido de privatização também acho que fica para trás, né? O atual ministro de Minas e Energia chegou a iniciar estudos de privatização da Petrobras, acho que isso vai ficar completamente descartado. E um outro item também dessa agenda de mais investimentos da Petrobras também é a transição energética. Também é um ponto que a campanha petista citou em alguns momentos, estava nas diretrizes de campanha, e a gente vamos acompanhar como é que isso vai se desenrolar. Poxa, vai ter dinheiro para refino e também transição energética, novas fontes de energia renovável. Será que faz sentido investir mais também em refino, uma vez que o mundo caminha para fontes mais limpas de energia? Também são questões ali que a gente vai ver como vai se desenrolar, sempre lembrando que eu acredito que isso vão ser mudanças graduais. O plano de investimento da Petrobras ele é revisto anualmente, numa perspectiva de 5 anos, mas esses são 2 temas que com certeza a gente vai observar com mais relevância: o investimento em refino, o investimento em transição energética aí por parte da Petrobras. Já que o tema mudou para a transição energética, então eu vou trazer para o Alexandre uma questão. Alexandre, como é que o setor de biodiesel recebeu a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República? Camila, você sabe que o setor de biodiesel passou por uma verdadeira montanha-russa nos últimos 2 anos, né? A gente Muita teve instabilidade. quase nenhuma. A gente teve, durante a pandemia, um período com uma redução da mistura obrigatória, que passava de 12% para 10% durante os leilões, né? E a gente teve agora, no início de 2022, a migração do mercado, que era totalmente regulado, de um leilão para um mercado aberto, né, com a possibilidade de contratação de 80% do volume vendido sobre a modalidade de contrato e o restante negociado no mercado spot. Então, sobre biocombustíveis, as expectativas dos participantes de mercado, das usinas principalmente, são positivas. Por quê? O Programa Nacional de Biodiesel foi criado justamente durante a gestão do PT, para poder incentivar aí esse esvaziamento da matriz energética. Então, a gente teve um boom ali justamente de novas usinas sendo construídas, a própria Petrobras Biocombustíveis sendo criada, né, a PBio, como o Conrado mesmo mencionou aí sobre essa questão da desestatização. Então, é possível que a gente possa ter ali um revés, na verdade, nesse ponto, né? Os ativos da PBio que estão sendo colocados à venda possivelmente possa ter uma reviravolta nesse campo, mas as expectativas do setor são positivas, principalmente com o governo voltando a olhar sobre a participação dos biocombustíveis na matriz energética, o possível aumento de mistura, porque nesses últimos 2 anos, Camila, foram bem difíceis, né, para as indústrias poderem operar hoje está praticamente metade da capacidade ociosa. Então, a perspectiva é de uma recuperação gradativa do setor. Continuando ainda no tema dos biocombustíveis, Vinícius, vou passar a bola para você. Como é que o setor sucroalcooleiro recebeu a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil? Existe um tom mais otimista, mais pessimista em relação à condução de políticas para esse setor? Olha, Camila, a princípio, mesmo antes do segundo turno, da conclusão do segundo turno, o setor já tinha uma perspectiva pessimista, independentemente de quem ganhasse as eleições, porque há uma visão de que esse cenário de demanda reprimida não deve mudar no curto prazo, muito por conta dos incentivos para a gasolina que você teve esse ano, né, no governo Bolsonaro. Quem acompanha a cobertura da Argos, com certeza, cansou de ler sobre esse assunto, porque a gente esmiuçou
por todos os ângulos possíveis, né? O setor vinha numa trajetória de recuperação da pandemia, mesmo com todos os problemas que você tinha em torno da questão climática na safra, todas essas questões de produção, mas os preços das commodities do etanol vinha batendo recordes, então o setor vinha nessa trajetória de recuperação. Mas de julho para cá, quando o Bolsonaro, o governo cria o teto do ICMS, tem a exoneração da CID, do PIS/COFINS, isso elimina, vamos dizer assim, ou prejudica muito a competitividade do etanol hidratado na bomba e lógico, né, o motorista ele vai virar para gasolina, né, ele vai deixar de buscar o etanol. Então, assim, essa é uma grande questão que o governo Lula vai ter que abordar logo nos primeiros meses, né, porque esses incentivos todos, tecnicamente, a princípio, eles se encerram em 31 de dezembro. O Bolsonaro já vinha falando em manter isso, então o setor já era pessimista caso o Bolsonaro fosse reeleito, porque manteria-se assim manteriam-se os incentivos para o consumo da gasolina, e o Lula falava assim, acenava a um discurso parecido. O Lula sempre se mostrou muito crítico ao teto do ICMS, o que ele diz que é política de governador eu não me envolvo, mas os tributos federais talvez fossem exonerados. Mas, como a gente falou até muito na cobertura da Argos, o governo Lula ele não esmiuçava essas questões energéticas em muitos detalhes, né? Ele se debruçou muito sobre grandes temas. Durante a campanha. Durante a própria campanha, para buscar o eleitorado, buscar o voto do eleitorado. Então, a gente não tem muita certeza, né? O setor também tem esse pessimismo por não ter muita certeza do que vai acontecer. Mas o que a gente tem muita certeza, o que o Lula abordou várias vezes, é a questão da política de preços da Petrobras. Também preocupa o setor do etanol, né? Você cria vamos dizer assim, você descola do mercado energético, né, o preço da gasolina, e você pode prejudicar também as margens de preço do etanol, a competitividade do etanol na bomba. Eu queria esmiuçar um pouco melhor essa questão tributária, porque foram mudanças que foram feitas durante o governo Bolsonaro. A campanha do presidente eleito Lula nunca foi muito clara em relação a isso, mas o setor tem uma expectativa de mudança de legislação nesse sentido? Assim, haveria essa necessidade para a retomada do setor? Ou os fundamentos do setor prevalecem sobre a questão tributária, quero dizer, em termos de oferta e de demanda? O setor fez um movimento por conta dessa demanda reprimida de apostar em exportações, né? Já que você não tinha, ou adotar um mix mais açucareiro. Então, se você mantiver incentivos à gasolina, a tendência é que você siga esse caminho. As usinas assumirem um mix mais açucareiro e no etanol apostarem nas exportações. O que a gente viu foi muito etanol sendo enviado para a Europa, que era um mercado que o Brasil não apostava tanto, vários navios partindo para a Holanda, que é meio que um porto de entrada ali do etanol para o mercado europeu. Então, a tendência seria essa, se mantivesse o mesmo cenário de demanda, mas acho que está todo mundo esperando 1º de janeiro para saber o que vai acontecer, né? Se mantém esse incentivo para a gasolina, realmente vai ser complicado para o setor sucroalcooleiro. Falando sobre política de preços, esse foi um dos temas centrais das duas campanhas, na verdade, né, Conrado? Especialmente na do ex-presidente e agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O que dá para esperar em termos de política de preços, de diesel e gasolina? Que acenos a campanha do presidente eleito fez ao longo de todos esses últimos meses? O que dá para a gente esperar de condução de política de preços da Petrobras daqui para frente? Sim, esse é um tema global, né? Assim, quando a gente fala de alta de preço de petróleo, de derivados, a gente vê até nos Estados Unidos lá o presidente Biden, assim, é uma questão que agora com a vitória do Lula, mas mesmo se Bolsonaro tivesse sido reeleito, seria um tema que iria voltar a ser debatido, uma situação de disparada aí de preços de energia lá fora, né? A gente vai depender muito da situação do petróleo. Se o petróleo voltar àqueles patamares que a gente viu
quando do início ali da guerra da Ucrânia, mais de $100, aqueles recordes assim, a gente vai com certeza observar ali que a gente vai entender de fato qual que vai ser a direção da gestão Lula em relação a coibir e evitar que esses preços aí sejam repassados aqui no mercado interno. Agora, ao longo da campanha, houve sim alguns acenos, houve assim algumas sinalizações, e o primeiro ponto é que assim, as conversas que eu tive com os participantes de mercado, eles não esperam alguma coisa no sentido de subsídio direto, de controle de preços, de coisas que a gente observou na gestão Dilma Rousseff. Então, vai ter algum tipo de ingerência, sim, mas que vai ser evitado a repetição de erros do passado, né? A gente viu o que aconteceu ali naquele momento, um endividamento enorme da Petrobras, problemas de gestão, depois até a Operação Lava Jato, enfim. Mas a sinalização que a gente teve da campanha nesse momento, o Lula falou em vários momentos sobre abrasileirar os preços dos combustíveis. O que isso pode significar, Pois Conrado? não tem muitos detalhes, né, do que pode ser, mas até de coisas que eu já ouvi de outros integrantes dali do PT a respeito da política de preços, eu imagino que seja uma definição dos preços aqui no mercado doméstico a partir do custo de extração em reais, o custo que a Petrobras tem para extrair esse petróleo ali do pré-sal e algum tipo de margem. Então eu entendo que esse seria o preço Petrobras a partir desse abrasileirar. Agora, a questão ela é importante porque o Brasil ele não é autossuficiente em derivados. O Brasil precisa importar de 25% a 30% no caso do diesel, e é por isso que os preços aqui internamente não podem ficar fora do mercado, desalinhados do mercado, porque senão você tem um desincentivo às importações de diesel e de gasolina, e aí você tem problemas de abastecimento. A alternativa seria a Petrobras voltar a ser muito relevante no mercado de importação, que até quando eu falei anteriormente que ela vinha se dedicando na exploração e produção de petróleo, seria uma mudança de estratégia da Petrobras, ela voltaria a ser um player muito relevante na importação. Ela é ainda, mas ela vinha dedicando, respeitando esses 25%, 30% para outros players fazerem essa parte aí da importação. Então, a partir dessa sinalização de abrasileirar, o que a gente pode esperar do ponto de vista de ingerência numa situação de recorde do petróleo lá fora, seria não reajustar na mesma magnitude quando vier uma alta de petróleo, então faz um reajuste ali na direção para cima, mas não tão relevante para não afetar tanto os preços aqui internamente. E quando o petróleo voltar a cair, também não cair de uma vez. Deixar um tempo para a Petrobras recompor um pouco margens, a Petrobras recuperar um pouco o fôlego, né? Então, ou seja, você não tem um subsídio direto de governo, tanto num lado quanto do outro. Exato. A própria Petrobras se reequilibraria nas contas nesses movimentos. Que foi mais ou menos como em algum momento da gestão Dilma funcionou um tempo, uma ingerência vai na direção do petróleo, mas também não repassa uma ingerência branca. Não repassa tudo imediatamente. Um outro caminho que aí vai em linha com mais investimentos em refino seria você ampliar o parque de refino, até ampliar a logística, ter mais bases de distribuição da Petrobras, que aí você conseguiria ampliar o volume refinado aqui, e aí você faria frente a essa questão da importação. Então, ao invés de você precisar importar 25%, 30%, você reduziria isso, porque você ampliaria com bastante fôlego a produção do refinado nacional, eventualmente até contando com essa mistura do biodiesel maior, e você faria isso bombar aqui, né, a produção nacional. Agora, não seria alguma coisa que aconteceria do dia para a noite. Isso né? que eu ia dizer, o investimento em refino é um investimento de longo prazo, Sim, né? Até sim. se você reverter de fato em Exato. volumes produzidos localmente, leva tempo. Exato. E você tem um mix do refino, que até determinado momento, se você colocar ele, sei lá, 100% em diesel, você vai ter problemas que você vai produzir outros produtos que economicamente não são tão viáveis. Então aí também você entra um outro lado de que a Petrobras não vai ter tanto fôlego de caixa como ela tem hoje, porque vai estar fazendo esses investimentos para segurar uma situação de petróleo perto de $200, ela sendo relevante na importação, produzindo aqui com 100% de capacidade o refino. Então também essa conta, né, aparentemente ela não fecha, né?
Então, ainda são dúvidas, né, que a gente ainda vai acompanhar com cuidado. E é sempre bom lembrar que, assim, eu mencionei no começo que também se o Bolsonaro tivesse vencido, também seria um problema para ele. O Bolsonaro tentou, em muitas vezes, interferir nessa política de preços. Então, existe também um arcabouço jurídico atualmente, lei das estatais, uma evolução espetacular na governança da Petrobras, que teria também muita dificuldade para você fazer algum tipo de controle direto. Você pode tentar, eu acho que isso vai acontecer, indicações de novos nomes aí para o Conselho da Petrobras para serem ratificados em assembleia. Agora, você tem alguns limites, tem alguns bloqueios ali para você tentar mudar a política de preços e levar a Petrobras a acabar incorrendo em prejuízos, né? Então, você viu que o Bolsonaro, em vários momentos, tentou, de fato, mudou Trocou nomes, trocou presidente. CEO, mas a política de preços, ela foi blindada, né? Então, esse é um ponto relevante. E por fim, a última observação é que também se vier uma situação dessa de ingerência mais forte da Petrobras, o câmbio também vai disparar. Então, você vai até tentar trazer alguém que vai importar mais, vai fazer mais refinado aqui, vai tornar essa Petrobras relevante nas duas pontas, só que se o petróleo estiver ali nas alturas, vai complicar ainda mais a situação de resultados e de vigor financeiro aí da Petrobras e vai atrapalhar a inflação também como um todo. Então também vai ajudar de um lado, mas vai prejudicar de outro. É um controle difícil de fazer, porque Sim. a hora que você mexe com câmbio e inflação, você está mexendo em questões nevrálgicas da condução de política Exato. econômica, né? Agora, em termos de dinâmica do mercado, entre o que a gente tem hoje e o que a gente pode vir a ter com um papel mais fortalecido da Petrobras, o que muda na prática, no dia a dia desse mercado, Conrado? Olha, assim, a gente vai observar como que vai ficar a dinâmica dos preços de derivados, né? Então, gasolina, até como o Vinícius colocou, a gente vai estar ainda dependendo de como que vão ficar essas questões tributárias, se vai recompor novamente os tributos federais. Isso está ainda em definição envolvendo o orçamento, né? A gente vê essa equipe de transição, eles estão tentando trazer outras questões aí no orçamento, até tirar algumas coisas do teto de gastos, enfim, a gente ainda não sabe exatamente como vai ficar esse orçamento e como que vai ficar essa questão dos tributos federais. Agora, no diesel, a gente tem observado que a demanda do diesel, ela tem se comprovado como é a premissa já desse segmento, ela é bastante inelástica, ou seja, independentemente se a economia está bombando ou se a economia está um pouco enfraquecida, você tem uma necessidade de escoar a produção agrícola e aqui no Brasil a matriz de logística ainda é bastante rodoviária, né? Então, Quase totalmente transporte rodoviário. Exato. Então, a expectativa é que vai aumentar a demanda por diesel e a gente tem a curto prazo, embora o mundo no médio e longo prazo caminhe para fontes mais limpas de energia, a gente tem a curto prazo essa questão do inverno no hemisfério norte, que vai ter uma demanda maior aí por óleo diesel, né? Queimar óleo diesel para usar como aquecimento ali na Europa. Então, a expectativa nesse primeiro momento é preços fortalecidos aí de diesel e de petróleo nesse curto prazo, mas ao longo do tempo, uma coisa para a gente observar como que vai ficar, porque se essa crise energética se agravar, você tem questão de recessão lá fora, os bancos centrais em todo o mundo subiram com força os juros para segurar a inflação. Então, é um contexto aí que a gente vai observar, mas a curto prazo, no caso do diesel, assim, a tendência é que preços mais fortalecidos aí lá fora e, consequentemente, impactando aqui, uma vez que a gente importa uma necessidade aqui para o nosso abastecimento interno. Perfeito. Voltando na questão dos biocombustíveis, Vinícius, eu queria abordar com você a questão do RenovaBio, né, que é a política nacional dos biocombustíveis. O que a gente pode esperar em termos de fortalecimento ou não desse programa? Que tipo de sinalização a campanha do presidente eleito Lula fez em relação ao RenovaBio que a gente pode esperar a partir de 2023? Como a gente comentou, né, o Lula e a equipe dele, eles abordaram de maneira bem relativamente assim essas questões energéticas durante a campanha. Mas você tem lados positivos para o setor de biocombustíveis, né? As promessas do Lula em torno de você reacender políticas climáticas, nessas metas ambiciosas que o Lula sempre teve, uma narrativa muito direcionada à comunidade internacional e ao próprio setor agrícola. O Lula chegou a mencionar, fazer um aceno ao aumento da mistura do anidro na gasolina,
E você também tem esse problema do RenovaBio, que já vem de alguns meses entre produtora, entre distribuidora, que é uma questão que a gente trata muito na cobertura do CBio, né, que o Conrado faz. Eu acho que o Conrado pode até detalhar melhor essa questão do RenovaBio do que eu. Na questão dos Sim. CBIOS, existe que é o crédito de descarbonização, né, que ganhou uma relevância muito grande no último ano, principalmente no mercado. Qual que é a expectativa agora no governo Lula, Conrado? Sim, não, legal. Faço uma dobradinha com o Vini ali no etanol, ajudo no RenovaBio. Pois é, um programa bem interessante de descarbonização, um programa bem elogiado, mas ainda no começo, né? Ainda buscando um amadurecimento. E a gente teve nesse ano, por diversos fatores, o preço do CBIO, do crédito de descarbonização, subindo bastante, aí chegando a R$ 200 aí por CBIO. Então foi uma coisa que o lado que compra o CBIO, que precisa cumprir as metas, reclamou bastante e aí trouxe novas propostas de mudanças aí no programa e a gente está nesse momento sentindo como que o programa vai ficar, porque esse Ministério de Minas e Energia, esse ministro de Minas e Energia, essa pasta, a composição atual, ela propôs mudanças ao programa, inclusive considerando outros créditos, não somente aqueles oriundos de biocombustíveis para o transporte, mas também crédito de carbono voluntário, enfim, juntar alguns outros créditos e até mesmo mudar o papel de comprador dos CBIOS, tirar do papel das distribuidoras e passar para a produção do derivado fóssil, que seria a Petrobras aí a mais relevante. Então, a gente está no meio dessa discussão para ver como que isso vai ficar. O lado das produtoras, eles ficaram de enviar contrapropostas a essas medidas que, no fundo, vão reduzir o custo de descarbonização, ou seja, vão reduzir o preço do crédito, e o preço do crédito é o principal indutor para o produtor de biocombustível investir em capacidade, né? Investir em aumento de produção de etanol, aumento de produção de biodiesel, de biometano. Então, a gente ainda não sabe ainda como que isso vai ficar nessa nova gestão. Agora, o que a gente viu acontecer aí nos últimos dias foi uma proposta de meta de descarbonização bem menos ambiciosa do que estava previsto ali no início do programa. Então, a meta de descarbonização, a meta global, que é dividida entre o elo de distribuição de combustíveis, ela ficou em 35,4 milhões de CBIOS. Isso é menor do que a meta desse ano, por exemplo, que é de 35,9 milhões de CBIOS. E lá no fim do ano passado, o que se falava era de alguma coisa da ordem de 40 milhões de CBIOS. Então, um recado para o produtor de, olha, não vou precisar aqui direcionar tanta produção para ter CBIOS, porque se eu tenho lá, se são 60 milhões de meta, eu sei que eu vou ter uma demanda por esse crédito que eu tenho a partir do etanol, então eu posso acabar ficando com uma produção mais açucareira do que alcooleira, né? E então a gente ainda vai entender como que vai ficar, mas como o Vinícius falou, assim, a esquerda de maneira geral e a campanha do presidente Lula sempre falou da questão da transição energética. Então existe uma certa expectativa positiva em relação a isso, que até acho que vai também considerando o biodiesel também, essa mistura de 15%, que também ajudaria na geração dos CBIOS. E voltando a falar de biodiesel, Alexandre, na questão de importação de biodiesel, como é que está essa discussão? E se a gente chegar realmente aos 15%, a gente de fato vai precisar importar o biodiesel para o Brasil? Como eu mencionei anteriormente, Camila, a capacidade da indústria brasileira de biodiesel está ociosa, né? E ao redor de 50%. Mas essa é uma discussão também, novamente, acalorada no setor. Por quê? Como você bem mencionou, a partir de janeiro, a perspectiva é que o governo libere a importação de biodiesel e o principal candidato a suprir o Brasil é a Argentina, que é hoje um dos maiores exportadores globais de biodiesel, né? E bastante competitivo, inclusive. Mas uma das preocupações tanto dos produtores e principalmente dos distribuidores aqui no Brasil é qual é a qualidade desse produto que vai chegar por aqui, né? Porque tem especificações diferentes,
tem ainda uma questão de que o biodiesel é um produto bastante sensível, então ele pode acabar sofrendo alguma contaminação por agentes externos. Então, No transporte, você diz. exatamente, na logística. Então, o que a gente conversou nos últimos dias com os participantes de mercado é que, principalmente do lado dos produtores, Camila, essa liberação de importação do biodiesel seja condicionada, num primeiro momento, ao cumprimento da meta da mistura. Ou seja, poderia haver a liberação do biodiesel, da importação, desde que o governo autorizasse a mistura em B15, a partir de março e abril, né? E um outro fator também, já pensando um pouco nessa questão da mistura, que eu até não tinha mencionado anteriormente, mas acho que vale recapitular isso daqui, é que a Probio, por exemplo, uma das entidades que representa ali os produtores, enviou ali dentre os pleitos ao novo governo um pedido para que seja criada também um novo mandato, vamos dizer assim, de biodiesel. E esse mandato seria até 2028 e a perspectiva de que naquele ano atinja o B20 no Brasil, né? E concomitantemente... Então a gente chegaria a 20% de mistura em 2028. Exatamente. E além disso, já a partir do próximo ano também, eu acho que é uma das pautas que devem entrar em discussão com o governo de transição e a partir de janeiro, efetivamente com o novo governo, de que as regiões metropolitanas do país possam considerar uma mistura que no ano que vem seria de B15, não de B15, mas B20. Então, isso ainda é bastante embrionário. Aceleraria muito o programa, né? Aceleraria bastante o programa, mas é algo assim bastante embrionário, porque tem a definição das regiões, obviamente, mas você criaria mandatos diferentes para grandes cidades, grandes regiões metropolitanas, interior do país. Não teria um mandato único, então? Teríamos, por exemplo, 2 mandatos, né, concomitantes. Ali, vamos dizer, o B15 para o interior do país, e enquanto as grandes regiões metropolitanas ficariam em B20. Então, acho que esse é um novo ponto que a gente vai acompanhar aí essa questão nos próximos meses, assim, Camila. De uma maneira geral, resumindo, o setor fica bastante preocupado com a questão da importação, porque o ano de 2022 deve ser ali, desde a criação do Programa Nacional de Biodiesel, deve ser o primeiro ano em que o setor deve encerrar no negativo, com prejuízo, né? A gente até então vinha observando as usinas de biodiesel reportando lucros, reportando resultados robustos, e por conta justamente de um 2022 com a definição da mistura em 10% durante todo o ano, muitas usinas, adicionando a questão do mercado aberto, porque a gente sabe que no setor tem empresas que são competitivas e tem outras que não são tão eficazes, né? Enfim, na questão financeira e tudo mais. Então a gente viu esse cenário de mistura reduzida, aliada à abertura do mercado, fazendo com que muitas empresas fechem 2022 no negativo. Então, esse é um ponto também que a gente precisa considerar assim como um ponto de partida para 2023, assim, sabe? Em termos de investimentos, Alexandre, o que essa indústria tem feito em termos de investimento? Ou o fato dessa discussão da mistura estar tão acalorado, como você disse, dá uma atrasada, de uma certa maneira, em investimentos em produção? Os investimentos, eles, apesar de todas essas dificuldades, eles continuam. A gente tem uma perspectiva aí de que, pelo menos até 2023, sejam investidos cerca de R$1 bilhão no setor. A gente observe um eixo de crescimento, principalmente no Nordeste, Camila, e ainda bastante centrado no Nordeste e no Centro-Oeste. A gente tem algumas usinas que deverão entrar em operação em 2023, em Mato Grosso. A gente tem ampliações de capacidade de produção já ocorrendo no Nordeste, novas usinas também entrando em operação na região Norte, né? Então, apesar de o cenário não estar
tão favorável, vamos dizer, financeiramente, né, por conta da mistura, eram investimentos que estavam sendo programados, né, por conta justamente desse mandato obrigatório para o setor da mistura de biodiesel no diesel, e as indústrias estão cumprindo esses investimentos. Até porque eles são de longo prazo, né, Alexandre? Justamente, é uma visão de longo prazo. Eu acho que só fazendo essa conexão, justamente por isso, essa mistura, essa mudança, na verdade, de governo e uma sinalização maior para os biocombustíveis, né, de incentivo para os biocombustíveis, eu acho que é algo que muda um pouco o ar, assim, a perspectiva do setor, Camila, porque o Brasil inegavelmente, uma potência energética em biocombustíveis, então acho que todos acabam olhando e também projetando seus investimentos de acordo com esse potencial. Perfeito. Falando um pouquinho sobre oferta e demanda de novo, na questão do álcool, do etanol, Vinícius, eu queria entender um pouco na questão da safra do ano que vem. Já existe algum tipo de perspectiva? A safra no Centro-Sul começa em torno de abril, não é isso? Isso. Dá para imaginar se ela de fato será mais açucareira ou menos? A safra que a gente está no momento, né, essa 22 e 23, ela deve vir num perfil de quebra. Todo mundo tem comentado muito isso. É uma safra que herdou a herança climática do ano passado, que um monte de problemas que nós tivemos, tendo muitas chuvas, teve um atraso no início dessa safra agora, então é uma safra que não é vista de maneira muito otimista dentro do setor. Você tem algumas projeções de crescimento, mas não é unanimidade. A própria Conab, que é o órgão do governo que acompanha, né, a produção agrícola, ela já projeta uma queda. Então, tá importante tudo isso que a gente comentou sobre os CBIOS, eram pontos que garantiam para o produtor alguma margem de lucro, mesmo tendo uma safra não tão positiva. Para o ano que vem, o que se fala é realmente de uma safra de recuperação mesmo. Mas, como a gente aprendeu esse ano, né, setor de etanol é um dia... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, não dá para você projetar, mas já se fala assim, em uma safra de recuperação do ano que vem, de condições climáticas mais interessantes. O Nordeste, que tem uma safra esse ano, que já é positiva, o Nordeste vem sempre crescendo na safra a safra, com as empresas, a indústria sucroalcooleira investiu muito, tanto em questões de organizar suas contas, como no manejo ali da cana, do tratamento, da colheita. O Nordeste vem bem, mas o Centro-Sul passa por essas duas safras agora negativas de quebra e deve ver uma safra um pouco mais interessante ano que vem. Mas ficam todas essas interrogações que a gente comentou aqui no ar, para o produtor ver se só isso, né, só a safra, uma colheita melhor vai garantir a felicidade aí do setor. A né? lucratividade, com certeza. Porque ficam as margens assim, a definir. Porque existiam esses pequenos pontos, esses caminhos que você conseguia, né, contornar. O preço do CBIO disparou, então... Mesmo com a demanda não tão atraente, você ainda via o produtor fazendo o etanol hidratado por conta do CBIO, mas aí quando você teve um incentivo da gasolina, o preço do CBIO caiu, aí se voltou para o mercado externo, tanto o anidro para a Europa, quanto o etanol, que a gente chama do etanol industrial para a Coreia do Sul, que é o etanol que vai ser usado no cosmético, o etanol usado em medicamentos, no álcool em gel. Mas aí para o ano que vem você tem essa perspectiva mesmo de safra um pouco mais pungente, mas ficam os fundamentos do mercado a serem definidos. Né? E da política também. Né? Camila, só para fazer uma conexão com o que o Vini acabou de mencionar, de mercado externo, 2023, justamente por conta dessa mistura menor de biodiesel, foi um momento em que as usinas no Brasil começaram a buscar certificações justamente para exportar biodiesel, principalmente para a Europa. Então, é público, a gente sabe que nesse ano a JBS e a BS Bios, por exemplo,
foram empresas que acabaram saindo um pouco na frente, já fizeram diversos embarques de biodiesel para a Europa. E a partir desse momento, o que a gente observou foi justamente uma corrida das usinas para buscarem as certificações. Especialmente essas que têm investimentos de aumento de capacidade diante de um mercado ainda incerto em relação à mistura obrigatória. Sim, justamente. A gente passou aí por 2022, um período em que o dólar estava fortalecido. Então, é uma fonte de receita que pode ser mais importante no futuro, você olhando ali perspectiva, né? E então todas as indústrias estão buscando certificações, não buscando apenas a Europa, mas a gente sabe também que já tem usinas que estão olhando a exportação de biodiesel para a Califórnia, também estão buscando essas certificações especificamente, só para fazer essa conexão do biodiesel ali também com o setor de etanol, né? Olhando para o exterior ali como um novo mercado também. E a Europa, né? Especificamente a Europa como mercado potencial. É interessante que mostra a resiliência do setor de biocombustíveis, né? Que apesar de você nem sempre ter fundamentos de mercados tão interessantes, mas o produtor consegue encontrar um outro caminho para dar vazão àquele mercado dele. No caso do etanol foi bem isso, né? Tradicionalmente o etanol brasileiro ia para a Califórnia. Esse era o grande mercado exportador, era os Estados Unidos, era o mercado da Califórnia, por conta das políticas de certificação dos Estados Unidos, né? O LCFS, era os RINs, mas aí quando você teve esse momento de demanda reprimida de etanol no Brasil, por mais que o consumo da gasolina fosse interessante e o produtor fizesse ali o anidro para a gasolina, mas aí se buscou esse mercado externo, Europa, e no caso, a Coreia do Sul já vinha durante a pandemia, quando você tinha o consumo de combustíveis, caiu o ciclo Otto, caiu muito, o produtor aproveitando essa questão do etanol industrial, exportando para a Coreia do Sul para virar o álcool em gel, principalmente, né? O consumo de álcool em gel durante a pandemia, que todo mundo sabe como é que foi, né? Mas aí, então, abriu-se agora esse mercado europeu, né? Sempre muita embarcação, a gente acompanha muita embarcação para a Holanda, que aí entra para o resto da comunidade europeia. Talvez essa seja um caminho para continuar apostando ano que vem, se a demanda por etanol, combustível, continuar reprimida aqui no Brasil. É interessante a Europa ganhar essa relevância como mercado exportador dos biocombustíveis, ao mesmo tempo que ela ganha relevância como mercado fornecedor de combustíveis fósseis para o Brasil, né, Conrado? A gente que sempre consumiu muito mais, que recebeu muito mais o diesel e a gasolina do Golfo Americano, na necessidade de importação que a gente tem, começou a trazer volumes muito maiores da Europa, é isso, né? Sim, realmente. Principalmente na gasolina, né, a gente viveu ao longo das últimas semanas, a gente tem uma cobertura semanal das cargas importadas de diesel e gasolina colocadas aqui nos portos do Norte e do Sul. E a gente observou ao longo das últimas semanas, em vários momentos, o mercado europeu ele ter condições mais competitivas para trazer o produto aqui para o Brasil. Notadamente, o Golfo sempre é o principal supridor, mas a gente observou, até por esse fluxo de diesel direcionado para a Europa, então o mercado de frete marítimo ele estava um pouco mais agitado, de vez em quando tinha escassez de embarcações para trazer o produto do porto aqui para as Américas, então em alguns momentos a Europa, de fato, ela ficou mais competitiva, principalmente aí no caso da gasolina. Também no caso do diesel, a gente observou a Índia, em determinados momentos do ano, estar mais competitiva, ser mais demandada pelos importadores aqui do Brasil, e também o Golfo Pérsico em algumas situações, embora aí seja uma embarcação um pouco maior, que não entra especificamente na metodologia da Argo, mas também a gente acompanhou isso nas últimas semanas também. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês em mais um episódio Falando de Mercado, dessa vez um episódio especial dessa série. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para continuar acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados de commodities e energia no Brasil e no mundo. A gente volta logo com mais uma edição do Falando de Mercado. Até lá!